Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui, e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens 5 a 10. Mercadores expulsos do templo, item 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Passagem registrada em São Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, e São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Item 6. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Mediunidade gratuita. Item 7. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberão de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médios, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Item 8. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se pode assim obter manifestações, mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las sinceramente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, os mais absolutos desinteresses moral e material. Item 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar.
constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por essa razão mesma representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem um concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfego degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhes consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Queridos irmãos, e assim nós encerramos o capítulo 26. Fique agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 26, itens 5 a 10, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para a gente se lembrar, capítulo 26 trata do tema dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. No item 5, tem a passagem do Cristo registrada lá em São Marcos, em São Mateus, sobre o tema vendilhões expulsos do templo. Jesus se mostra energicamente contra qualquer comercialização das coisas de Deus. E no item 6, Kardec nos esclarece que tudo que é de Deus é de graça. Não tem como comprar a bênção, o perdão. Não tem como comprar a entrada no reino de Deus. Aí eu me pergunto, por que Jesus se manifestou ao ponto de ter aí o registro nas passagens dos evangelistas? Por que Jesus quis nos passar esse conhecimento? Por que Kardec separou isso do ponto de vista moral e nos colocou aqui no Evangelho para o nosso conhecimento, para a nossa instrução? Não é difícil encontrar pessoas vendendo um monte de favores, um monte de facilidades em relação a Deus. Não é difícil encontrarmos propostas de pessoas vendendo pedacinho do céu. Isso nos dias de hoje. Então, olha só como é importante o conhecimento para nos defendermos,
Lá atrás, Jesus Cristo, no tempo de Jesus, ele já nos orientava. E Kardec vem nos confirmar: olha, fique atentos, pessoas irão querer enganá-los, e nada que é de Deus é vendido. Então isso serve para a gente registrar, tomar conhecimento e agora continuar no nosso estudo, que Kardec nos traz mais ainda. Nos itens 7, 8, 9 e 10, ele nos orienta relacionado à mediunidade gratuita. No item 7, Kardec nos chama a atenção que o médium recebe um dom gratuito. E esse dom não é um privilégio. Ou seja, a mediunidade, ela não é de uma tal ou tal raça, de uma tal ou tal nação ou de um determinado povo. A mediunidade, ela está presente em toda parte. E por isso não se deve cobrar. Por quê, Ronaldo? Está bem claro ali para nós, nos itens 8 e 9. Está bem claro quando Kardec nos traz que os bons espíritos, as boas comunicações, as comunicações que edificam o homem, que avança o homem, que ensina nós, ela vem dos espíritos superiores. E os espíritos superiores, eles são muito sensíveis às questões morais. Eles têm completo desinteresse material. Eles têm completo desinteresse a qualquer questão egoística. Então, aquele médium que se diz receber espíritos e aí negocia essa comunicação, negocia favores, negocia situações, este médium, ele está moralmente comprometido. Primeiro, por quê? Porque não tem como você agendar com um espírito. O espírito não está à disposição de um médium. Faz sentido para você? É a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu vou fazer hoje uma reunião tal horário e fulano, ciclano, beltrano vai estar aqui. Só que fulano, beltrano e ciclano não são pessoas assim do meu círculo, eu não tenho acesso a eles. Um exemplo qualquer aí. Não estão à minha disposição. Imagina, milhões e milhões de espíritos. O médium chegar e falar, eu vou falar com o espírito fulano. Aquele espírito então está à disposição daquele médium? Desconfiem. É isso que Kardec nos quer trazer aqui. A mediunidade é santa. A mediunidade é um dom que deve ser praticado gratuitamente, santificamente, e não através de venda de favores. Para a gente encerrar e registrar bem, que muitas vezes ocorre de surgir dúvidas, né? Ah, mas tem o magnetizador, o curandeiro, né? Como é conhecido às vezes, que ele cobra. Veja, o médico, vou dar o exemplo do médico. O médico, que cita aqui, né? Na leitura. O médico, ele adquire o conhecimento dele como? Através de um esforço. Ele estuda por anos a fio, ele paga por esse estudo, muitas vezes caríssimo. Penosamente, ele doa suas horas para se dedicar ao estudo, à aprendizagem. Então, o médico, com certeza, ele vai cobrar. O curador, o magnetizador, como é conhecido, ele doa de si, ele doa sua energia. Então também ele vai cobrar. É diferente da mediunidade. A mediunidade não é do médium. O médium é o medianeiro. O médium, quando ele faz, por exemplo, o médium de cura, não é ele que cura. Ele simplesmente transmite o que ele recebe dos bons espíritos, os fluidos positivos, aquilo que cura. Então veja bem, é diferente um medianeiro que não tem a produção, ele simplesmente passa por ele. Acompanhe o raciocínio, porque moralmente o médium não pode fazer dessa atividade como uma profissão, como ele não pode cobrar por isso, moralmente falando, né? E também porque ele não tem à disposição os espíritos, como eu citei. Para encerrar, a mediunidade então é santa, deve ser praticada santamente, religiosamente. E nós precisamos sempre lembrar que os espíritos superiores são muito sensíveis às causas de Deus. Então, onde há qualquer interesse material, onde há qualquer interesse egoístico, ali não tem
os espíritos superiores. Ah, Ronaldo, mas eu vejo que tem uma manifestação, manda recado. E Kardec deixa bem claro que está ali no item 8, na metade mais ou menos do item 8. Os espíritos levianos, mentirosos, espertos de toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, estão sempre prontos para atender a esse tipo de médium que vende, que cobra pelo seu serviço. Queridos irmãos em Cristo, que Deus nos abençoe e nos mantenha firmes na vontade de fazer o bem e principalmente combater o mal que ainda existe em nós. Que Deus nos dê a alegria de viver mesmo diante de tantos desafios. E é por isso que a gente está estudando o Evangelho, para com Jesus crescer, evoluir rumo a Deus. Fiquem em paz, tenham um ótimo dia e até a próxima. Que assim seja.